pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências? Eu sou a professora Franciane. Vamos aprender mais uma coisa muito interessante sobre ciências? Vamos relembrar primeiro, as aulas antigas e aprender uma coisa nova. Porém, vamos precisar relembrar aí os nossos combinados, gente? Primeiro de tudo, sempre lavar as mãos, Então, toda vez que você for fazer alguma atividade, sempre lavar as mãos. Porém, se precisar sair, sempre utilizando a sua máscara, tá? E aí, você já separou o seu material para aula? Eu sei que você já está craque nisso, Mas vamos relembrar aqui só para você conferir se está tudo separado certinho. O que a gente vai precisar para a aula de hoje? O seu caderno, Então aqui o nosso caderno de ciências. Quem não tem caderno, utiliza a folha. Seu lápis, já confere ele está apontadinho certinho. Lápis de cor, se for necessário durante a aula. A sua borracha e o seu apontador, Então, todos esses materiais aí para a gente conseguir acompanhar bem a nossa aula de ciências. Outra coisa sempre importante, buscar um local confortável na sua casa, sem muito barulho, nada que possa te distrair para você poder acompanhar a aula. Então, peguem lá, gente, o caderno de vocês ou a folha, tá? Professora, toda aula eu tenho que anotar a data e o número da aula? Sim, gente, para que você consiga ali fazer a sequência de todos os estudos que nós estamos fazendo aqui durante as nossas aulas, tá? Então, peguem lá o caderno de vocês, coloca a data de hoje, pula uma linha. Lembra da dica da professora? Quem quiser pode fazer estrelinha, pode fazer um quadradinho, pode fazer florzinha, fica a critério de vocês ali na linha, tá? Só para deixar o caderno mais bonitinho, mais organizado. Pula uma linha e escreve lá, aula 9 de ciências. A professora vai dar um tempinho para vocês. E aí, pessoal? Anotaram certinho a data e o número da aula? Então tá. Então, seguindo aí, a nossa rotina, a gente vai relembrar um pouquinho da aula passada. Foi há uma semana atrás, mas é sempre importante a gente estar relembrando para a gente poder dar continuidade ao assunto dessa aula, tá? Então, na aula passada, a gente falou sobre um assunto muito legal chamado luz e cores. Vocês perceberam, a gente fez um experimento, vocês lembram? Mostrando que sem a luz, os nossos olhos não conseguem enxergar nada, Lembra do experimento da caixa de papelão? A gente precisa da luz para que os nossos olhos consigam enxergar os objetos. Outra coisa importante que vocês perceberam também, que de dia é muito mais fácil de a gente conseguir enxergar as coisas do que no período da noite, Porque de dia nós temos a luz do sol ali para estar nos ajudando. Mas no período da noite é impossível enxergar? Não, gente? Por
quê? Porque o ser humano conseguiu desenvolver, né, as lâmpadas, conseguiu, né, produzir aí velas e outros objetos que facilitam que a gente consiga estar, então, estudando, trabalhando, assistindo no período da noite, tá? Outra coisa importante que a gente também relembrou, que existem alguns objetos que a gente chama de luminoso e alguns objetos que a gente chama de iluminados. Vocês lembram disso? Então, os corpos luminosos, gente, é aquele que consegue, né, estar emitindo algum tipo de luz. Então, o Sol é um exemplo de corpo luminoso, né? Por quê? Porque ele consegue estar iluminando ali o ambiente à sua volta, né? Outro exemplo, né, daí seriam objetos artificiais, a lâmpada, né? Então, a lâmpada, a vela, são objetos luminosos, porque conseguem iluminar o ambiente à sua volta. Outro tipo de objeto que a gente encontra na natureza são os corpos iluminados. São aqueles que não possuem luz própria, não emitem luz própria. Eles precisam de uma luz para que a gente possa enxergar, né? Então, por exemplo, a minha borracha aqui é um corpo iluminado, né? Se eu apagar a luz, a gente não vai enxergar ela, tá? Então, eu preciso de um objeto luminoso para que eu consiga enxergar, então, a minha borracha, tá? E ali, né, no slide a professora colocou um exemplo, que é a Lua, né? Então, a Lua por mais que ela aparenta, né, gente, ser luminosa, ela não é, tá? Ela é iluminada pela luz do Sol. Outro assunto bem interessante que a gente conversou foi sobre a própria luz do Sol, né? Então, a luz do Sol, gente, ela aparenta, né, ter uma tonalidade, né, amarelada, mas a cor dela é branca, tá? Então, os nossos olhos, assim, ela é branca. Porém, durante a aula, a gente conversou sobre um outro assunto muito interessante, que a luz do Sol, ela é a mistura de todas as cores. É meio estranho pensar isso, né, gente? Mas a gente fez um experimento bem legal mostrando isso, hein? Provando isso para vocês. E vocês, já viram um arco-íris? O arco-íris, ele é a decomposição, né, de todas as cores. Por isso que a gente consegue ver a cor vermelha, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, né? Então, o arco-íris é muito bonito porque possui ali todas as cores. Lembram desse vídeo? Esse vídeo explicava a história de como descobriram, né, que a luz do Sol é, na verdade, a mistura de todas as cores. O cientista responsável por essa descoberta, gente, foi Isaac Newton, né, o matemático e físico Isaac Newton. Então, foi ele que, usando um prisma, conseguiu provar que a luz branca, né, a luz do Sol, é a decomposição de várias cores. Como que ele provou isso? Ele pegou, então, o prisma, né, gente? Passou ali, né, colocou a luz branca dentro do prisma, né? Após passar essa luz branca pelo prisma, ocorreu ali a decomposição de todas as cores. Assim, ele conseguiu provar isso, né? Que a luz do Sol, a luz branca, é a decomposição de várias cores. Durante a aula, gente, nós fizemos também um experimento muito legal, que é o disco de Newton. Lembram disso? Então, a professora pegou, né, um material circular, a gente pintou, né, de todas as cores do arco-íris e depois a gente gira, né, esse disco e quando você gira esse disco bem rapidinho, você vê a luz branca, né, você vê que ele fica branco. Então, essa é a prova de que a luz do Sol, a luz branca, é a mistura de todas as cores. E aí, gente? Como que nós conseguimos enxergar? Nossa, professora, você explicou tanta coisa interessante, mas como que a gente consegue enxergar? Assim, gente, quando um objeto luminoso, por exemplo, a luz do Sol, ele bate, né? Ele bate num objeto que não é, né, luminoso, que é iluminado, como eu dei o exemplo a minha borracha, essa luz ela vai ser refletida para os nossos olhos, tá? E assim os nossos olhos vão conseguir estar formando essa imagem, certo? Essa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, vocês vão entender um pouquinho melhor como isso funciona. Então, os nossos olhos vão ser responsáveis por captar essa imagem, tá?
E essa imagem ela vai ser transferida para o meu cérebro. E no meu cérebro que ela vai ser, né, identificada com qual objeto que eu estou enxergando. Esse processo, gente, é mais longo de explicar, mas ele acontece bem rápido no nosso cérebro, tá? A professora passou para vocês uma atividade, tá? Para vocês fazerem uma atividade. Eu vou fazer a correção dessa atividade com vocês, tá? A questão número 1. O que é luz e qual a sua importância para nós? Gente, não precisa ser exatamente da maneira que a professora colocou aí a correção, tá? Mas você corrija a sua resposta para ver se está parecida com o que a professora colocou, tá? Então, a resposta correta é: luz é uma forma de energia que nos permite ver. A luz é importante para nós, pois sem ela não haveria vida no planeta. Nossa, professora, mas ela é tão importante assim? Sim, gente, porque se não tivesse luz, os animais, por exemplo, não iam conseguir caçar alimentos, tá? As plantas precisam da luz para poder produzir o próprio alimento, tá? Então, se não tivesse luz, não existiria vida no nosso planeta, tá? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês corrigirem essa atividade. Conseguiram corrigir certinho a questão 1? Então vamos para a questão 2. Qual é a principal diferença entre corpos luminosos e corpos iluminados? Então a professora explicou para vocês o que significava isso na aula passada, relembramos um pouquinho agora, tá? Lembrando aí, gente, não precisa estar exatamente igual a resposta da professora, tá? Corrijam lá. O que significa então, gente? Corpos luminosos são aqueles que emitem luz própria, tá? Então, como exemplo, o Sol. Corpos iluminados não emitem luz própria. Então, para a gente conseguir enxergar ele, a gente precisa de um corpo luminoso, tá? Vou dar um tempinho para vocês corrigirem. Corrigindo certinho? Vamos para a questão 3 e a última. Se a Lua é um corpo que não emite luz, como podemos vê-la? Né? A professora explicou isso para vocês também, tá? Então, a resposta é: podemos ver a Lua porque ela reflete
a luz recebida do Sol. Então, a Lua, como todo objeto iluminado, vai refletir a luz que está recebendo. No caso da Lua, a luz do Sol, tá? Então, mais um tempinho para vocês corrigirem. Pronto, gente. Conseguiram fazer a correção? Olha que eu quero que teu caderno esteja bem bonito, bem caprichado, com a correção bem certinha, hein? Nada de colocar a resposta errada no caderno. Então, vamos ao tema da aula de hoje, tá? Hoje a gente vai falar, né, continuando ali o assunto sobre visão. A gente vai falar, então, sobre a saúde dos olhos e também, principalmente, sobre a visão, tá? Vamos brincar? Lembra que a gente gosta de brincar, né? Vamos brincar, né? Então, jogo dos 7 erros. Para quem não conhece, a professora vai explicar, tá? Então, existem ali, gente, 2 imagens. Uma imagem está completa, tá? E a outra imagem, gente, está faltando alguns objetos, tá? Então, você vai comparar as 2 imagens e vai marcar ali na sua cabecinha qual que está faltando, tá? Quantos erros são, professora? São 7, né? Por isso que é o nome do jogo dos 7 erros. A professora vai dar um tempinho aí para ver se você localiza os 7 erros. Conseguiram achar? Eu tenho certeza que sim. Vocês são espertos, vocês são inteligentes. Claro que vocês conseguem achar. Vamos lá, a professora vai ajudar vocês, hein? Acompanha lá então, gente. Erro número 1, tá? Então, lá em cima ali do frasco de sabonete. O erro número 2, embaixo do frasco do sabonete. O erro número 3, gente, ali na segunda torneira, né? Tá faltando um pedacinho ali da torneira. O erro número 4, tá? Estamos quase lá, hein? O erro número 5, no cabelinho ali da menininha. O erro número 6, que tá faltando ali uma bolinha de sabão. E por último, o erro número 7. No pezinho ali da menininha, né? E relembrando, né, gente, que ela tá fazendo algo muito importante, que é lavar as mãos. Por isso que a professora usou essa atividade para vocês. Gostaram da atividade? É muito legal, né? Então tá, gente. Mas e aí? A gente já brincou, a gente se divertiu. Mas vamos pensar. Como que você conseguiu localizar as imagens que estavam faltando? Qual será? O que você utilizou ali para conseguir descobrir essas imagens, gente? Você usou algo
muito importante, que é a sua visão. Então, através da sua visão que você conseguiu fazer essa brincadeira, tá? A professora trouxe um vídeo bem interessante que fala por que nós vemos colorido. Na aula passada, a gente falou sobre as cores dos objetos, né? E agora, eu quero que vocês entendam o porquê que a gente consegue ver colorido. Vamos ao vídeo? Hola, mi nombre es Daniel Muñoz García, tengo 11 años de edad y vivo en Envigado, Colombia, y me gustaría saber por qué vemos a color. Daniel, tudo o que enxergamos é por causa da luz. As montanhas, as casas, as árvores e tudo o que você vê. E como o mundo é colorido. Olha, Daniel, a luz branca é feita da mistura de várias cores. Que flor bonita, né? Mas por que será que ela é dessa cor e não rosa ou azul? A cor não está no objeto. A cor é refletida quando ele é iluminado. Um objeto é amarelo quando é iluminado por uma luz branca e absorve todas as outras cores que estão na luz, refletindo somente a luz amarela. E essa luz chega aos nossos olhos. E bem lá dentro do olho, na camada mais interna, a retina, existem algumas células minúsculas, chamadas de cones e bastonetes. Essas células têm diferentes sensibilidades à intensidade de luz e transmitem informação para o cérebro. Os bastonetes funcionam melhor em lugares mais escuros, onde há pouca luz. Já os cones gostam muito da luz e são responsáveis pela nossa visão colorida. E é o nosso cérebro, o seu, o dela, o dele e o de cada um de nós que percebe as cores do mundo, cada um do seu jeito. Dizem que tudo é feito de luz, até as cores que a gente vê. E como ninguém no mundo é igual, eu posso ver diferente de você. Por que o canário amarelo não pode ser azul? Se cada pedrinha desta rua tem um tom, a mesma cor de flor, que lembra uma dor, para outros traz um grande amor. Se corre um arco-íris pelo rio, por que não ver cor até no sonho? Para mim, todo mundo enxerga um sonho, e talvez você nem concorde comigo. Mas é que quando a gente é criança, a gente sonha mais colorido. Interessante, muita coisa legal, né, acontece aí quando a gente está verificando as cores, tá? Então, gente, conforme o vídeo explicou, os objetos, eles recebem a luz, né? A minha borracha, por exemplo, ela vai receber todas as cores e ela vai refletir somente uma, né? Então, neste caso, a luz que está sendo refletida é a luz amarela, por isso que eu enxergo a borracha na cor amarela. Tá? E as células que são responsáveis por, né, essa identificação de cores são os cones e os bastonetes, né? Então, os cones são eles responsáveis aí que a gente consegue enxergar, né, os objetos e as cores diferentes que eles possuem. Tá? Muito legal esse vídeo, né, gente? Uma pergunta muito interessante para você refletir aí na sua casa. E os animais, gente? Será que os animais enxergam as cores igual aos seres humanos? Será que o seu cachorrinho, o seu gato enxerga igual aos seres humanos? Olha que interessante, gente. A visão dos cachorros é diferente da nossa, tá? Então, observem ali na imagem, gente. Na parte de baixo,
está todas as cores que o ser humano é capaz de estar enxergando, tá? Então são cores, né, bem vibrantes ali, né? E na parte de cima é a capacidade de cores que o cachorro pode estar enxergando. Olha como é diferente, tá? Na outra imagem tem ali a visão do ser humano, né, como que ele enxerga, né, o cachorro, as cores muito mais, né, vibrantes, e a visão do cachorro. Por muito tempo, gente, acreditava-se que os cachorros enxergavam em preto e branco, tá? E hoje não é uma realidade, né? Então, pelos estudos hoje, né, os cientistas já descobriram que eles enxergam algumas cores, mas cores diferentes da nossa, tá? Outra coisa interessante é que as aves, por exemplo, conseguem enxergar numa distância muito maior que o ser humano, tá? Então ali a gente colocou o exemplo uma águia, né? Então quando ela tá sobrevoando, né, tá voando ali bem alto, ela consegue enxergar objetos a uma distância muito longa, principalmente o alimento para ela, tá? E o gato também enxerga melhor que o ser humano, tá? Então o gato ele consegue enxergar 6 vezes melhor que o ser humano. Quanta coisa interessante de a gente estar aprendendo aqui nas aulas de ciências, né? E aí, gente? Se você está caminhando e você fechar os seus olhos, ou se você colocar uma venda nos seus olhos, vai ficar difícil caminhar? Vai ficar difícil encontrar algum objeto? Vai ficar difícil reconhecer uma pessoa? Será que se eu vendar os meus olhos fica difícil eu conseguir enxergar? Você já fez essa brincadeira? Por que será que é tão difícil, gente, a gente enxergar se a gente tampar os nossos olhos? Porque os nossos olhos são os órgãos responsáveis pela nossa visão, tá? Então, tudo que a gente consegue enxergar vai ser produzido ali nos nossos olhos. Vamos fazer uma atividade muito legal, tá? Presta atenção na dica da professora. Então, você vai colocar lá no seu caderno atividade número 1, tá? E você vai desenhar algum olho, tá? Um só, não precisa ser os dois, somente um olho. Você pode desenhar o seu olho, mas sabe, professora, como que eu faço isso? Só ir no espelho, né? Você vai ali no espelho e desenha ali o seu olho. Ou, se alguém tiver na sua casa, seja uma adulta ou uma criança, você pede para a pessoa ficar um tempinho paradinha ali e você vai desenhar o olho dessa pessoa, tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade.
conseguiram desenhar um olho só, tá, gente? Não precisava desenhar os dois. Vocês perceberam que as pessoas têm cor de olho diferente? Se você observou o seu olho e o olho de outra pessoa na sua casa, a cor do olho é diferente, tá? Aqui, gente, a professora colocou o nome, tá, de algumas partes do olho. Você não precisa copiar todas elas, tá? Se você já souber escrever, você escreve ali do ladinho quais são as partes dos olhos. Mas eu vou estar explicando para vocês, para que vocês já conheçam, tá? A primeira parte que eu vou explicar para vocês vai ser a pupila, tá? A pupila, gente, é aquela parte preta que a gente tem, né, no meio ali do olho. Qual que é a função da pupila, professora? Ela é responsável por, né, estar controlando a quantidade de luz que está entrando ali nos meus olhos. E outra atividade bem legal para vocês fazerem em outro momento, gente, vocês vão perceber que quando o local está bem iluminado, a nossa pupila fica pequena, tá? Se você entra num local onde não tem muita luz, a nossa pupila ela aumenta de tamanho, tá? Por quê? Para a gente conseguir enxergar melhor num ambiente com pouca luz. Então, ela vai regular a entrada de luz ali dentro dos meus olhos. Outra parte do olho, gente, é a íris. Lembra que eu falei para vocês sobre a cor do olho? Tá? Então, essa é uma característica que cada pessoa tem a sua, tá? Então, a íris é a parte que dá essa cor ali aos olhos. Outra parte do olho, gente, é a pálpebra, tá? Qual que é a função da pálpebra? Ela vai lubrificar os nossos olhos e também protegê-los. Então, quando eu estou piscando, né? Então, a pálpebra é essa parte que faz com que a gente pisque, tá? Ele está limpando ali e protegendo os meus olhos, tá? Então, quando eu estou dormindo, né, minha pálpebra, ela está fechada. E outra parte importante é chamado de esclera. Então, vocês devem ter observado que a gente tem uma parte branca ali nos nossos olhos, né? Então, isso é chamado de esclera. E a esclera é responsável por dar o formato, né? Esse formato arredondado que os nossos olhos possuem. Anotaram, gente, certinho, tá? Então, a pupila é aquela parte preta dentro do olho, né? Vamos relembrar. A íris é aquela parte colorida que os nossos olhos têm, que cada pessoa tem uma cor diferente. A esclera é a parte branca, que dá o formato, né, arredondado aos olhos. E, por último, a pálpebra, que é aquela parte que abre, né, e fecha os olhos, tá? Gente, os nossos olhos, eles são muito sensíveis, tá? A gente precisa ter um cuidado muito grande com os nossos olhos, tá certo? Então, a gente tem alguns meios que o nosso corpo procura de estar protegendo os nossos olhos. A sobrancelha, gente, ela tem essa função, né? Então, para quem já perguntou, né, se perguntou um dia, nossa, mas qual é a função da sobrancelha? A sobrancelha, ela protege os nossos olhos. Por quê? Porque na nossa testa a gente vai suar, né? Algumas sujeiras podem cair em direção aos nossos olhos. Essa sujeira, então, vai ficar paradinha aqui na nossa sobrancelha. Vocês lembraram de desenhar a sobrancelha? Se não lembraram, depois tem que, né, colocar ali no desenho de vocês. Outro meio de proteção também, gente, são os nossos cílios, tá? Então, os cílios, né, que são essa parte que algumas mulheres pintam e tudo mais, é responsável, então, por estar fazendo também, evitando que poeira entre nos nossos olhos, tá? Então, se você não desenhou os cílios, também tem que ser colocado para deixar completinho ali teu desenho, tá? Se não deu tempo, gente, de você completar todo o desenho e pintar, não tem problema. Depois que a aula terminar, você deixa ele bem caprichado e bem bonito. Então, gente, agora que você aprendeu sobre as partes dos olhos, a gente vai entrar num outro assunto muito importante dessa aula. Você, na sua casa, você toma banho, né, para limpar o seu corpo. Você escova os seus dentes, né, depois das suas refeições. Por que você faz isso? Para cuidar dos dentes, né? Você lava o seu cabelo, né? Você tem toda uma proteção aí do seu corpo. Mas dos seus olhos, gente, e aí? Você cuida? Você está cuidando direitinho dos seus olhos? A professora vai aproveitar então a aula para te dar algumas dicas importantes de cuidados que nós temos que ter com os nossos olhos, tá? Prestem bastante atenção.
Primeiro de tudo, gente, acontece muito, principalmente agora que vocês estão em casa assistindo às aulas. Não ficar muito tempo e nem muito perto da televisão e nem do celular, tá? Ai, professora, a gente não pode assistir TV e mexer no celular? Não é isso que a professora está dizendo. Você não pode passar muito tempo, tá? Então, ficou um tempinho, vai fazer outra coisa, outra atividade, tá? E outra coisa importante, não pode ficar muito perto, tá? Então, ali na imagem, né, o menininho tá bem perto ali do celular. E também, gente, controle a quantidade de luz. Então, não fiquem no celular em um local escuro, com a luz apagada, tá? Porque isso vai exigir muito dos seus olhos, tá? Então, sempre um ambiente bem iluminado. Segunda coisa importante, que a professora relembra toda a aula com vocês. Durante a aula, gente, procurar um local confortável e iluminado para você fazer as suas atividades. Então, toda vez que você for fazer uma leitura, a lição, gente, sempre procurar um local bem iluminado, com bastante luz, tá? De preferência, gente, fazer essas atividades de dia, tá? Porque a gente usa a luz do sol. Se tiver que fazer à noite, sempre um local bem iluminado, tá? Outra coisa importante, gente, não esfregue os olhos, tá? Porque se cair alguma sujeirinha no meu olho e eu esfregar o meu olho, eu posso machucá-lo, tá? Então, se por acaso você está caminhando ou você está em casa e algum objeto caiu no seu olho, chame rapidinho um adulto, tá? Um adulto que esteja próximo de você e conte o que aconteceu. Conte que alguma coisa caiu ali no seu olho. Esse adulto, gente, vai observar o que caiu, tá? E vai levar você para lavar o olho, tá? Então, lavar, gente, com água, tá? Com bastante água ali para estar limpando o seu olho. Tá bom? Então, outra dica muito importante é se cair algum cisco, alguma coisa no teu olho, você piscar, piscar, piscar bem rapidinho, tá? Porque vai aliviando ali aquele incômodo, tá? Mas, gente, não passar a mão, tá? Não esfregar o olho, porque você pode machucá-lo, tá bom? Outra dica importante, utilizar o óculos de sol, tá? Então, o óculos de sol, gente, não é só um acessório para a gente ficar bonito, para a gente ficar estiloso, tá? É um acessório que protege os nossos olhos, tá? Mas qualquer óculos de sol, professora? Não, tá? Tem que ser alguns óculos que são específicos, né, contra a luz do sol, tá? Outra coisa importante, gente, não olhar diretamente para o sol, tá? O sol, ele é um aliado muito importante para nós, mas ele tem raios solares. Esses raios solares, alguns são bons e outros são ruins, tá certo? Então, quando a gente recebe, né, esses raios solares ruins, pode prejudicar, né? Então, tem casos que prejudica a nossa pele e também prejudica os nossos olhos, tá? Então, por isso que é importante a gente estar usando o óculos de sol, tá? Para proteger os nossos olhos contra esses raios solares ruins, tá? Existe um médico, gente, que é responsável aí pelos cuidados com os nossos olhos, tá? Esse médico é chamado de oftalmologista. Nossa, professora, que nome complicado, né? Nome comprido. Mas esse médico, gente, que é responsável, então, pela saúde dos nossos olhos. Então, é importante que vocês visitem um oftalmologista para ele ver como é que tá a saúde dos seus olhos, tá? Então, se você nunca visitou um, pede para o adulto responsável por você estar levando você no oftalmologista. Outra dica muito importante, gente, alimentação, tá? Então, existem alguns alimentos que ajudam na saúde dos nossos olhos. Esses alimentos são ricos de vitamina A. Quais alimentos, professora, são eles? Ovos, leite, cenoura, brócolis, beterraba, couve, batata doce, tá? Então, são exemplos de alimentos que ajudam aí na saúde dos nossos olhos. Vamos para a nossa segunda atividade? Lembra que a professora gosta bastante de brincar? Então, eu vou ensinar para vocês um jogo, tá? Você já brincou de jogo da memória? É um jogo parecido, tá? Eu vou colocar aqui alguns materiais que nós vamos precisar, tá? Vamos precisar, então, de uma venda para os olhos, ok? Lápis,
borracha, cola, a tesoura sem ponta, barbante, pedaço de papelão, tá? Nesse caso aqui a professora pintou um lado do pedaço de papelão para deixar o jogo mais bonito. E régua, tá? Então a professora vai dar um tempinho só para vocês copiarem os materiais que a gente precisa. Conseguiram anotar, gente, todo o material necessário? Então, a professora vai explicar para vocês como é que funciona o jogo, tá? Primeiro de tudo, gente, vocês vão montar esse jogo, tá? Então, vocês recortem o papelão em tamanhos iguais, quadradinhos iguais, tá? Depois, gente, vocês vão colocar... Você pode escolher se você vai fazer com letras. Nesse caso, a professora fez o alfabeto. Você pode fazer com números ou com formas geométricas, quadrado, triângulo, fica a seu critério da sua criatividade, tá? Então, você faz ali a caneta ou a lápis, o formato que você quer, nesse caso, a professora fez o A. Com o barbante, gente, você vai passar, então, a cola e vai colocar o barbante fazendo o formato em alto relevo, que a gente chama, tá? Então, você vai fazer ali o formato do A com o barbante, tá? Depois que você fez alguns deles, tá, gente? Você vai fazer duplinhas. Então, nesse caso, a professora fez a duplinha do A, a duplinha do B, a duplinha do C, tá? E você pode fazer outras cartas também. Como que você vai brincar, gente? Depois que você terminou de montar o jogo, como que você vai brincar? Você vai convidar uma pessoa, tá? E vocês vão vendar os olhos, tá? Então, você venda ali os olhos. Os dois jogadores, os dois participantes vão vendar os olhos. Você vai pegar uma carta. O primeiro participante pega uma carta, tá? Com os olhos vendados, a gente vai tatear e descobrir qual carta é essa. Guarda essa carta com você. Depois você vai pegar, essa pessoa vai pegar outra carta e vai tatear. Se for correspondente, gente, essa pessoa ganhou um ponto. Se não é correspondente, ela vai devolver a segunda carta. E o próximo participante vai jogar. Bem parecido com o jogo da memória mesmo, tá? Se você tateou a sua carta e na sua jogada você pegou a carta certinho, você vai ficar com essa carta e esse ponto é seu. E você vai para a próxima, você vai tentar jogar novamente, tá certo? Então, esse, gente, é o jogo da memória tátil. E fica uma brincadeira aí para você fazer com os seus familiares. Pessoal, infelizmente, a nossa aula terminou, tá certo? Hoje a gente aprendeu, então, sobre visão e sobre a saúde dos olhos. Até a próxima aula!